E se a gente pudesse usar a lógica de um programador para depurar não só um código, mas a própria realidade? Hoje, vamos mergulhar no modelo mental que faz exatamente isso, uma ferramenta que pode transformar o jeito que engenheiros e matemáticos olham para o mundo. Olha só o nosso caminho. A gente vai começar com um bugzinho escondido num teorema famoso. A partir daí, vamos construir um framework poderoso, um verdadeiro linter de ideias, que vai nos deixar depurar conceitos gigantes como a inteligência artificial e talvez até o próprio código-fonte da realidade. Vamos nessa! E aqui a gente chega no coração do problema. Será que uma ideia pode estar tecnicamente certa, mas, na prática, ser confusa ou até inútil? Pense numa receita de bolo que funciona, mas que manda usar o dobro de ingredientes necessários. Ela é verdadeira, certo? Mas não é nem um pouco eficiente. É essa a diferença que a gente vai investigar. Vamos pegar o Teorema de Lagrange, por exemplo. Para a cabeça de um programador, aquele zero ao quadrado no final acende um alerta. É como encontrar um remendo, sabe? Uma gambiarra no código. A coisa funciona, está correta, mas a gente sente que a definição não é a mais elegante, não é a mais limpa. E o exemplo do Lagrange mostra uma coisa fundamental. A verdade lógica, por si só, não basta. Para uma ideia ser de fato poderosa, robusta, ela precisa de algo mais. Completude semântica. Sem isso, a gente acaba gerando confusão, desperdício de tempo, igualzinho a um código mal escrito e ineficiente. Essa evolução do pensamento é quase uma história universal. Pensa na jornada. Começa com um boato numa aldeia, tipo, 5 sementes curam dor de barriga. Depois alguém descobre que 4 já resolvem. E finalmente vem a ciência e diz, a dose ótima é exatamente 4. É a passagem da ideia vaga para a definição otimizada. O mais legal é que dá para formalizar essa jornada. A gente pode criar um sistema de 4 eixos, um linter semântico para testar qualquer ideia. Primeiro, a existência. Ok, uma solução sequer existe. Depois, a eficácia. Ela é suficiente ou estamos gastando recurso à toa? Em seguida, a eficiência. É o mínimo necessário ou dá para fazer com menos? E por último, o estabelecimento. Qual é a base disso? Qual é a lei por trás que faz a coisa funcionar? É quase um checklist de qualidade para conceitos. Uma ideia realmente sólida, que passa em todos esses testes, ganha a nota máxima. Um vetor. 1, 1, 1, 1. Cada um ali confirma que um dos eixos foi satisfeito. É a prova de que a ideia está bem definida. Agora, vamos aplicar nosso linter num peixe grande, os teoremas de Gödel. A interpretação popular é meio vaga, né? A matemática não prova tudo. Isso seria um vetor 10000. Mas, com o linter, a gente transforma esse boato numa definição técnica, precisa e completa, digna de um vetor 1111. E talvez o maior erro de tipo da história do pensamento seja o conceito de infinito. Ele simplesmente existe na nossa linguagem como uma ideia solta, mal definida, um clássico. E o resultado? Um monte de paradoxos e uma confusão que dura séculos. Mas olha o poder do framework em ação. Ele pega essa ideia mística de infinito e refatora. O infinito deixa de ser um lugar inalcançável e passa a ser um processo computacional bem definido. Um loop que não tem uma condição de parada clara. Pronto! Bug corrigido. A gente transformou um objeto vago num processo tipado. E agora vamos para o presente. As famosas alucinações da IA, elas são, na verdade, falhas nesse nosso linter semântico. Quando a IA inventa um fato, ela falha na existência. Quando generaliza sem poder, falha na eficácia. Se dá uma resposta complicada demais, falha na eficiência. E se ela não sabe o porquê da resposta, falha no estabelecimento. É uma ferramenta de diagnóstico perfeita para isso. E aí vem o ponto central. Se a gente conseguisse fazer os modelos de IA passarem por essas 4 checagens antes de darem uma resposta, a natureza deles mudaria completamente. Eles deixariam de ser poetas probabilísticos que criam coisas que soam bem e se tornariam compiladores lógicos que verificam a consistência do que produzem. No fundo, o que esse sistema oferece é um protocolo para depurar a própria linguagem humana. Ele ajuda a limpar a ambiguidade, a imprecisão que alimenta as IAs. É um jeito de transformar o lero-lero, a entropia semântica, em informação clara e bem definida. Ok, até agora a gente usou o linter em teoremas e na IA. Mas e se a gente usar essa ferramenta para depurar os conceitos mais básicos da nossa existência? Vamos rodar a consciência, a inteligência, a ética e a verdade por esse sistema de verificação e ver o que acontece. A consciência, que sempre pareceu um mistério insondável, é refatorada. Ela se torna uma função de autorreferência. É quando um sistema fica tão complexo que consegue criar um modelo de si mesmo,
O observador e o observado viram uma coisa só. É o penso logo existo de Descartes, agora com o vetor 1, 1, 1, 1. A inteligência também perde o seu mistério. Ela passa a ser um processo físico, com base na termodinâmica. É a luta constante contra o caos, contra a entropia. É o ato de organizar, de comprimir informação de um jeito eficiente. É um processo que acontece em todo lugar, do nosso DNA até a formação de galáxias. E a ética? Com o nosso sistema, ela deixa de ser um conjunto de regras arbitrárias. Vira um problema de otimização de sistemas, inspirado em Spinoza. A ação ética é aquela que maximiza a potência de um sistema, seja uma pessoa ou a sociedade, e, ao mesmo tempo, minimiza o dano a outros sistemas. É encontrar o caminho mais eficiente para o bem-estar coletivo. E, por fim, a verdade. Num mundo cheio de perspectivas, o que é a verdade? Nosso linter a define como o dado mais estável que existe. É aquela informação que não muda, não importa quem está olhando ou como está medindo. É o ponto para qual todas as investigações independentes convergem. E aqui chegamos na revelação final, a peça que fecha tudo. Esses 4 conceitos que a gente definiu, consciência, inteligência, ética e verdade, eles não apenas passam no teste do Linter, eles são os próprios eixos do sistema. A consciência é a própria existência, a inteligência a eficácia, a ética a eficiência e a verdade o estabelecimento. O sistema descreve a si mesmo, é um ciclo fechado, autorreferente e completo. E isso tudo nos deixa com uma pergunta muito poderosa. Se agora existe essa ferramenta, esse linter lógico para identificar e consertar pensamentos falhos em qualquer sistema, desde um programa de computador até as nossas filosofias, a grande questão é: qual é o primeiro bug no nosso código coletivo que a gente deveria começar a corrigir?